Olá, olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Ribeiro e hoje nós vamos começar uma série de lives, um projeto pessoal meu de lives, onde eu convidei uma série de colegas. Então, todas as terças e sextas vamos fazer lives, hoje, excepcionalmente, às quinta-feira hoje. E para reforçar um projeto que temos, coordenado pelo Dr. Antônio Tavares Bueno Júnior e pela editora Conceito Saúde, na pessoa da senhora Marta, um projeto que chama Extraordinários. São pessoas, cirurgiões dentistas, com experiência, que trabalham com a ortodontia miofuncional ou com a medicina orofacial, que estamos procurando estudar cada vez mais as causas que levam às doenças, as disfunções, coisas que não funcionam corretamente, que levam às doenças de forma geral. E esse grupo dos extraordinários está produzindo literatura que logo, logo vai ser, se Deus quiser, referência no Brasil e para outras pessoas, onde vamos ajudar não só cirurgiões dentistas, mas pacientes do Brasil inteiro. Tá? E hoje eu convidei a doutora Karen Antunes, então vou tentar chamá-la aqui. Né? Então, doutora Karen, pede para participar aqui, fazendo favor, Karen. Aqui. Isso, participar aqui com a gente. Olá, boa noite. Tudo bom? Muito bem. Então, a doutora Karen, eu vou apresentá-la aqui. Ela é uma colega do nosso grupo que está ajudando a gente a fazer esse projeto de produzir literatura e estudar. Ela é odontopediatra da cidade de Cornélio Procópio. Então, seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, doutor André. É uma honra para mim, né, estar com vocês, para nós podermos levar o nome da odontologia miofuncional a todas as pessoas, de maneira que muitos conheçam a maravilha que é trabalhar com esse sistema e com essa metodologia a partir dos conhecimentos que nós temos. Isso, perfeito. Então, o tema de hoje são as alterações posturais relacionadas com a odontologia do século XXI. Então, o que vem a ser a odontologia do século XXI? Né? Nós falamos que existe uma odontologia muito importante do século XX, do século XIX, do século XX, que foi focada no tratamento das doenças, ou da cárie, da doença periodontal, quando a pessoa perdia um dente, se colocava-se as próteses, depois vieram os implantes. E a odontologia do século XXI é uma odontologia focada no diagnóstico da saúde, e não da doença. Então, nós procuramos, né, doutora, fazer o diagnóstico das alterações, das disfunções que levam a essa doença. Então, hoje, especificamente, nas alterações bucais que levam aos problemas de postura. Sim, isso mesmo. São temas bem interessantes, né, correlacionados, e que às vezes as pessoas nem imaginam a correlação que tem um problema postural com a odontologia. Para o público leigo, às vezes é uma novidade saber que os dentes tortos podem ter intercorrência na questão postural. Isso pode ser uma novidade para muitos, né? Para nós que estamos ali no dia a dia, a gente enxerga o paciente e já vai observando ele desde a maneira como ele entra dentro do consultório. Mas não é tão comum assim como a gente imagina que as pessoas nos entendam como, né, nessa situação. Então, vamos, né, conseguir levar as pessoas um pouco, traduzir um pouquinho desse conhecimento para que seja acessível para as pessoas. Então, nós sabemos que a nossa cultura, né, ela começa com um bom equilíbrio da nossa boca, ou seja, uma boa postura da nossa língua. Então, eu vou falar assim, nossa, mas a língua tem a ver com a postura da coluna cervical? Não, a língua tem tudo a ver com a postura da coluna cervical, né, doutora? Então, a nossa língua, ela deve repousar corretamente no céu da boca, no lugar onde nós chamamos de palato, e nossos dentes não devem estar tocando, os nossos lábios devem estar selados, para quê? Para que comece um bom alinhamento da coluna já desde a cervical.
Nós sabemos que a língua é formada por 16 músculos, onde grande parte desses músculos está inserido num osso que é pouco falado. Não é verdade, Sim, doutora? verdade. Isso, que é fixado num osso que está aqui, né? Os homens é mais proeminente, nas mulheres não, que é chamado de ocioide. E uma vez que essa língua não está corretamente no céu da boca, repousando no céu da boca, ela está numa posição mais baixa, o que acontece? Esse ocioide também vai estar numa posição mais inferior, correto? Quando o ocioide está numa posição mais inferior, ele começa a fechar, a estreitar uma parte importante que se chama epiglote, que nós temos aqui, onde ela trabalha, quando nós respiramos, ela fica numa posição, e quando nós engolimos, ela fecha e o alimento vai para outra posição. E essa ocioide, quando está baixa, com uma má postura da língua, ele acaba fechando a epiglote, dificultando o processo respiratório. Quando isso acontece, a pessoa, para respirar, ela tende ao quê? A inclinar a sua cervical um pouquinho para cima. Quando ela inclina a cervical um pouco para cima, o que acontece? Os ombros caem para frente. Quando os ombros caem para frente, há uma curvatura da coluna torácica. E a lombar vai se inclinar. Não sei se estão podendo ver. Sim, sim, sim. Vai inclinar, vai ficar de lado, vai ficar com essa posição. Então, todo esse desalinhamento da coluna começa com a má posição da língua e do ocioide, né? Então, a pessoa fecha a epiglote, inclina a cabeça para poder respirar melhor, por causa que estreita as vias aéreas superiores, cai os ombros, cai a parte torácica, inclina a lombar e a pessoa fica com a coluna em forma de C. Então, para o tratamento efetivo de problemas posturais, a gente precisa começar tratando da postura da língua. Eu falo que a língua é o leme da postura, o leme da coluna. Se a língua está desalinhada, desalinha o ocioide e desalinha toda a coluna vertebral, certo? Isso é muito importante porque geralmente esses problemas começam numa fase que esse mês vamos estar falando muito, né, doutora? Onde que começa realmente esse problema? Geralmente começa esse problema. Então, já na fase do aleitamento materno, né, nós estamos aqui no mês de agosto, bem lembrado pelo doutor André, que nós estamos aí no agosto dourado, para que a gente trabalhe aí todos os profissionais, né, na multidisciplinariedade, e nós, como cirurgiões dentistas, não podemos deixar de abraçar essa campanha a favor do aleitamento materno. E nós, da odontologia, da ortodontia, odontologia funcional, além de todos os aspectos do aleitamento, né, ligados com a cognição da criança, a nutrição, todos esses outros aspectos maravilhosos que valem a pena a gente lutar para que as mães se sintam seguras para amamentar, nós temos uma bandeira para levar à frente, que é não só amamentar, mas amamentar de uma maneira natural, fisiológica, assim como as índias amamentam, assim como os animais que são mamíferos também amamentam, que é uma posição que a gente diz que ela é em pé, né, na vertical. Então, a mãe posiciona a criança e de uma maneira que vai favorecer uma ordenha, né, porque a amamentação é uma ordenha, e ali a gente fortalece os músculos da face de maneira equilibrada. Então, a mãe pode colocar a criança, né, de cavalinho, sentada, e fazer a amamentação da maneira correta. Então, a gente vai estar investindo numa ortodontia gratuita, né? Vamos estar fazendo uma ortopedia, nós vamos fazer uma ginástica facial adequada para que a criança possa receber o estímulo de maneira equilibrada, né, na face, fazendo um movimento importante. Então, a gente fica muito, vamos dizer, com esse compromisso de continuar trabalhando mais a fundo esse tema numa próxima live, mas já
identificar que quando a gente não prioriza a postura correta, mesmo tendo um aleitamento materno algo tão importante para a criança sobre outros aspectos, nem sempre vai ter aquele equilíbrio necessário que a criança precisa para desenvolver os músculos, né? A criança nasce com o queixinho para trás e ela vai adquirindo a possibilidade de crescer esse ossinho aqui com os primeiros 6 meses de vida, né? Então, é muito importante que a amamentação ela aconteça dessa maneira, e a gente está trabalhando dentro do Instagram, né, da Editora Conceito, ela já começou a postar alguns posts falando sobre este tema. Interessante. E é importante falar que quando a criança ela amamenta de forma deitada, ou ela amamenta na mamadeira, por que esse processo ocorre, né? Porque quando a criança amamenta deitada ou na mamadeira, ela simplesmente ou abre e fecha a boca e faz a ordenha com a língua. E a língua deve estar ficando no céu da boca. Então ela começa a fazer a ordenha do leite com a língua e começa a desenvolver o que nós chamamos de deglutição atípica. Começa a entrar ar, ela entra ar pela boca, começa a desenvolver também a respiração bucal, que vai levar a vários prejuízos que nós vamos falar durante as próximas lives. E a diferença é que quando a criança tem uma pega correta e mama na posição ortostática, ela faz 4 movimentos com a sua boca e não somente 2. Ela abre a sua boca, ela leva o queixinho para frente, ela fecha a sua boca e leva o queixinho para trás. Com isso, o que ela faz? Ela faz a ordenha do leite, usando todos os 30 e poucos, 38, 39 músculos da sua face, desenvolve tudo isso e a língua fica numa posição correta e respirando pelo nariz. Com isso, ela não vai desenvolver esses problemas que nós estamos falando hoje de alteração postural, pois a sua língua vai estar repousando no local correto. Muito bem, vamos lá. E nós estávamos comentando, né, que essa postura que você descreveu anteriormente é uma postura característica, né, compensatória do respirador bucal, né? No caso, toda a descrição que o doutor fez anteriormente vai ser justamente a compensação que o respirador oral vai fazer com a língua baixa e vai ter que sobreviver respirando parte pela boca, né? Inspirando pelo nariz às vezes e parcialmente expirando e expirando pela boca. Com isso vai ter consequências posturais, esqueléticas, né, importantes no desenvolvimento. Então, vamos falar um pouco então da respiração com relação à postura, né? Por que a respiração é tão importante com relação à nossa postura, dentre outras coisas, né? Quando nós estamos respirando pela boca, né, com os lábios abertos, respirando pela boca, nós não aquecemos, nós não filtramos e nós não fazemos a umidificação do ar. E o respirador bucal, ele respira mais vezes e mais ar do que ele precisa. Então, eu vou repetir porque é muito importante isso. O respirador bucal, quando a gente respira pela boca, nós respiramos mais vezes e mais ar do que nós precisamos. E o que acontece com isso? Qual que é o resultado da respiração bucal? O resultado da respiração, o resultado da respiração, nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Então, quando nós respiramos mais vezes e mais ar do que nós precisamos, nós eliminamos mais gás carbônico, certo? Mas o gás carbônico é muito importante para o nosso corpo, né? Por exemplo, o gás carbônico que faz a vasodilatação para o nosso sangue chegar nas extremidades e levar o oxigênio, por exemplo, dentre outras funções. Então, o nosso cérebro fala assim, opa, está saindo muito gás carbônico, isso é importante. E nosso corpo trabalha para que nós não morramos, né? Não deixa a gente morrer. Então, nós começamos a ter 2 processos importantes. Um processo físico e um processo químico dentro do nosso corpo. Para quê? Para reter esse gás carbônico que está sendo eliminado com excesso. E, primeiramente, eu vou explicar a parte química. A parte química, por exemplo, quem faz a retenção desse gás carbônico, para não deixar esse gás carbônico ser expelido de forma excessiva, são os nossos rins.
Mas só que para os nossos rins reterem o gás carbônico, ele tem que jogar alguma coisa para fora. Então ele começa a jogar minerais de carga positiva, como por exemplo o potássio, começa a ter problemas de contração muscular, por exemplo, na pessoa, né, como o magnésio, de concentração, aprendizado, relaxamento muscular e outros minerais de carga positiva. Isso já tem um grande problema porque aumenta o pH do nosso sangue, nós temos uma alcalose sanguínea. E fisicamente o nosso corpo começa a fechar a torneirinha. Opa, tá saindo muito gás carbônico, eu preciso fechar a torneirinha. E começa a fechar o quê? Vias aéreas começam a fechar, nós começamos a desenvolver rinites, sinusites, amidalites, nossas adenoides começam a hipertrofiar. E quando a gente fecha a via aérea superior, o que acontece? A gente tem uma dificuldade maior de respirar, né? O ar de passar. Então, já estamos com a postura alterada, ela começa a alterar ainda mais. Nós precisamos erguer mais a nossa cervical para respirar, né? Quem está vendo pode fazer um teste simples, é simplesmente você tentar respirar com o queixo no peito e respirar com o queixo elevado. Você vai ver que é muito mais fácil você respirar com o queixo elevado. Então, como o respirador bucal tem um fechamento, um estreitamento das suas vias aéreas superiores, o corpo compensa uma alteração da cervical. Quando a cervical está alterada, nós voltamos tudo aquilo que eu comecei a explicar no começo. Os nossos ombros vão para frente, nossa coluna torácica cai, a lombar altera e nós temos a nossa coluna em si. Todo um desalinhamento da parte da nossa coluna cervical. Certo? Sim. E é interessante, então, nós, né, o que se acredita popularmente? Que as pessoas têm rinite, adenoide, amidalite, né? Então, na verdade, esses processos são resultado de uma hiperventilação, né? Uma ação reacional que o corpo tenta nos proteger, né? Aumenta os tecidos para diminuir, né, a perda do gás carbônico. Então, nós estamos dentro de um processo que precisa ser corrigido, né? Então, dentro do processo, a gente vai retificando essa questão através dos exercícios para alterar esse padrão, né? Pelo menos esse é o objetivo do tratamento. Acho que essa é uma coisa que está ligado com a postura, mas está muito mais ligado com a fisiologia também, né? As duas coisas juntas, né? Isso vai ter a mamãe que está acompanhando ou as pessoas que estão acompanhando pode ver que o respirador bucal, né, ele não tem, entre outras coisas, quando ele respira pela boca, de vez de ele fazer o exercício, ou a contração e o relaxamento do músculo diafragma, que é o responsável pela respiração, ele usa muito a parte torácica, os nossos músculos intercostais, que nós chamamos. Então, ele não tem força no diafragma. E dentre outras funções do músculo diafragma, ele está de sustentação da coluna. Então, hora onde que a coluna cai. Quando a coluna cai, pode ver que esse respirador bucal também ele abre os seus pés para andar. Então, parece que ele está andando com aqueles pezinhos 10 para as 2. São pessoas que têm muitas dores na segunda ou terceira vértebra lombar. São pessoas que podem desenvolver problemas de dores nas suas faces, como enxaquecas, problemas de dores, fibromialgia e outras coisas. E todo o processo está começando aqui, no processo respiratório e no processo deglutativo, quando a gente está engolindo, né? Então, má postura da língua e problemas de respiração. E quem que faz esse tipo de diagnóstico e quem que faz esse tipo de tratamento? Né? Porque muitas vezes eu tive problemas respiratórios e é natural que nós procuremos o quê? Um otorrino, né? O otorrino vai lá e te faz o quê? Uma medicação, ou te faz uma cirurgia de adenoide, ou alguma coisa assim. E sempre a pessoa vive com problemas, sempre está vivendo com rinite, sempre está usando sorinho no nariz. E nunca foi diagnosticado a causa desses problemas. Então, é nesse intuito que nós, da medicina orofacial, da ortodontia miofuncional, olhamos e vamos fazendo um diagnóstico da sua saúde, dessa alteração da função do seu nariz, que deve ser responsável pela respiração, e da sua boca, que tem entre mais de 30 funções a deglutição.
o principal, né? Uma das principais funções. Nós, assim, eu como odontopediatra, observo muito a questão da questão da mordida cruzada, e também está correlacionado, né? A mordida cruzada é quando você, de um lado, não tem, não sei se você tem algum exemplo para nos dar, para facilitar, mas nós estávamos discutindo, né, antes dessa live, justamente que a mordida cruzada, se ela acontece de um dos lados, ela vai alterar também a coluna de uma outra maneira, né? Agora, a gente estava falando da inclinação antero-posterior. Agora nós vamos falar de um outro tipo de desvio da coluna que está correlacionada com a mordida cruzada. Isso, a língua é o leme, que eu disse, é o leme da coluna, né? E a língua é a mãe da boca. A partir do momento que a língua não está repousando no céu da boca, nós começamos a ter uma série de alterações, entre elas essa alteração dentária. Por quê? Vamos pensar que aqui está o céu da boca, a língua tem que repousar no céu da boca. Quando a língua repousa no céu da boca, fisiologicamente, ela faz uma função de 500 gramas no seu arco dental. Então, o seu arco dental vai se desenvolver de forma correta. Uma vez que a sua língua está baixa, devido ao problema da deglutição atípica que nós falamos, que começa lá, a maioria das vezes, lá na amamentação, ou por causa da respiração bucal, quem vai mandar, a língua está baixa, então ela não fica mais no palato. E quem vai mandar na boca vão ser os lábios e as bochechas, que tem o poder de fazer de 300 gramas na força lateral e 100 gramas antero-posterior. Então esse arco superior, que não está protegido pela língua, a língua vai estar baixa, e quem vai fazer força às bochechas e os lábios, o arco vai se atresiar. Não vai ter o desenvolvimento correto. Com isso, de vez ele encaixar dessa forma na boca, que o nosso arco superior tem que sempre encaixar por fora do arco inferior, né? Ele vai virar dessa forma aqui e a mordida vai ser cruzada. Isso. Doutora, o meu alarme está ligando. Eu passo para você continuar para eu desligar o alarme, senão vai ter um problema aqui, tá? Só um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. E baseado nisso, né, a coluna não, perdão, os dentes não estando bem alinhados, existe uma descompensação, né, muscular, que vai tendo uma cadeia descendente e ascendente. Essa descompensação, né, que eu estava comentando, né, que essa alteração esquelética dentária vai havendo uma compensação muscular na cadeia descendente, fazendo com que a pessoa que está com uma mordida cruzada, daquele lado, ele aumente um pouco mais a questão do ombro, e muitas vezes a gente encontra uma questão da escoliose, né? Então, uma coluna que está alterada devido a uma má posição da arcada dos dentes, e muitas vezes ela também pode ser e muitas vezes é uma alteração esquelética e dentária, né? Pode continuar. Então, perfeito. Mas a partir do momento que a mordida está cruzada, né, que a parte superior não desenvolveu de forma correta, a tendência é da mastigação unilateral, que nós chamamos, né? Nós devemos mastigar sempre de todas as partes da boca. A partir do momento que nós temos uma predominância de uma mastigação de apenas de um lado, ou seja, daquele lado que a mordida está cruzada, que vai ficar mais confortável para a pessoa morder, nós temos todo o desenvolvimento maior, a hiperfunção dos músculos de um lado e a hipotonia do outro lado. Então, essa tendência faz com que também nós temos uma inclinação a nível cervical que vai desinclinar dessa forma. Então, por isso, que a mordida cruzada também muitas vezes é responsável pela escoliose. Isso. Então, eu acredito que assim, a gente começa a dar luz, né, para as pessoas, porque na nossa avaliação, a gente utiliza de um grid, que o paciente é colocado num grid para a gente poder avaliar a postura do paciente, né? Na documentação que a gente utiliza como diagnóstico, a gente tira as fotos da pessoa de perfil, de frente, né, posterior, de lado, faz o alinhamento, analisa tudo isso, para que a gente saiba a rota que a gente vai seguir para poder auxiliar aquela pessoa no tratamento. Então, a gente, além dos exames radiográficos,
que a gente pede inicialmente, a gente também faz a avaliação inicial e monitora o desenvolvimento e a postura da pessoa. Ali a gente começa já com as orientações a partir do momento que você tem a rota, ou seja, a orientação a seguir. Isso é muito interessante. Algo que é relevante é nós percebermos que o respirador bucal, por ter um pouco mais de necessidade de respirar durante o processo de alimentação, dependendo de como é a situação, ele respira e mastiga com a boca aberta. Então, ele busca o ar e mastiga. Se for um que tiver a mordida profunda, mais ainda ele faz a mastigação mais verticalizada, né? Então, favorecendo não aquele desenvolvimento facial desejado, seria uma mastigação bilateral. Levar o bolo alimentar para a direita, né, e para a esquerda de maneira intencional, né? Então, o respirador em si, ele mescla um pouco, e a gente sabe que socialmente é muito aceito uma pessoa estar ali na tua frente, às vezes dá uma respiradinha, mastiga e continua conversando e respirando e falando. E a gente, depois, quando vai um pouco mais a fundo, pode ser que a gente encontre uma mordida cruzada também vinculada com essas forças tendenciosas, né? Às vezes a pessoa até começa com um lado, mas ela sempre finaliza a mastigação do lado oposto. Aí a força já não é mais a mesma. Certo. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. São imagens que os cirurgiões dentistas vão ter uma interpretação mais fácil, né? Mas que o leigo também vai conseguir facilmente identificar como que nós observamos e podemos provar isso que nós estamos falando agora no momento, né? Então, só um pouquinho aqui. Então, aqui é um caso de um paciente, uma radiografia lateral, né? Onde nós vemos o quê? Uma grande alteração da sua coluna cervical, né? Aqui a gente vê um ossinho que fixa a língua, que chama ocioide, que ele está fechando essa parte aqui que nós chamamos de epiglote, né? Então, é isso aí que a gente está falando, né? Então, ó, alteração na cervical, onde já está provocando alguns problemas de adenoide, aqui é o adenoide do paciente, né? Sinusites, que nós observamos aqui, né? A língua está nessa linhazinha aqui, ó, ela está numa postura baixa, fechando a epiglote. Então, o que acontece? Começa já todo o processo de alteração da sua coluna aqui, ó. Olha a diferença, olha o problema que está aqui. E quando nós fazemos o tratamento miofuncional, porque esse paciente veio procurando por problemas dentários, olha aqui, ó. A gente vê claramente que não tem um encaixe dentário perfeito, né? E quando nós fazemos o tratamento miofuncional nesse paciente, olha, a gente sai de uma coluna dessa para uma coluna dessa em menos de 2 anos, olha, 18 meses de tratamento. Então, nós fazemos o quê? Nós saímos de uma alteração dessa, cervical, onde as vias aéreas aqui, ó, que eu falei para vocês, elas se estreitam, elas se fecham devido ao problema da eliminação de excesso de gás carbônico, é um mecanismo de defesa do organismo. Os seios ficam velados, que é um mecanismo de defesa do organismo para diminuir a saída do gás carbônico, para uma situação dessa. Olha a diferença. Os seios maxilares estão limpos, a coluna já entrou no lugar. Olha a diferença das vias aéreas, a abertura das vias aéreas e o ocioide já quase posicionado na posição ideal, né? Está 95% da posição ideal. Muito bom. É bonito de ver, né? Muito bonito de ver. Então, um exemplo, né, só do que a gente conseguiu com a coluna cervical, né? Então, a língua foi para a posição correta, nós normalizamos a respiração desse paciente através de reeducação respiratória, uma reeducação mastigatória, e além de ganharmos os benefícios dos dentes, porque geralmente, né, os pacientes nos procuram
por problemas do dente, né? E nós somos responsáveis por mudar esse entendimento dos nossos pacientes e mudar o entendimento dos profissionais da saúde, da odontologia, que nós também somos responsáveis pela função. Porque sempre às vezes, quando eu vou dar aula, eu pergunto, você é o quê? A pessoa fala assim, eu sou dentista. Então, fala para mim o que é dentista, o que o dentista trabalha? O dentista trabalha no aparelho estomatognático, mas ele não consegue... Mas, então você trabalha com língua? Não, eu trabalho com dente, então você trabalha... Então, também temos que mudar essa mentalidade dos cirurgiões dentistas e dos nossos pacientes, que nós somos, sim, responsáveis por isso, né? O aparelho estomatognático também começa no nariz, tem a ver com o nariz, né? A alimentação, o sistema digestório, por exemplo, tem início na boca também. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, a missão de educar os nossos pacientes e também os nossos colegas cirurgiões dentistas. Sim, uma colega nossa acabou de fazer uma intervenção que quando se olha um raio-x panorâmico, a gente está olhando um resultado, né? Mas está olhando, acima de tudo, uma vida transformada, porque é uma vida que tem mais oxigênio, né, a nível cerebral, novas sinapses vão se formando, e a gente vai vendo a pessoa mudando, não é a boca que muda, é a vida da pessoa, porque nós não temos aporte de oxigênio. A gordura, a gente consegue acumular, né, doutor? Gordura se guarda. Oxigênio não tem. Nós somos dependentes de oxigênio 24 horas por dia. Por isso, se a gente tem apneia ou hipoapneia, apesar de não ser o assunto de hoje, mas é algo muito relevante, nós vamos ter diversos problemas de saúde e risco de vida. Então, quando a gente olha aquela radiografia, nós estamos aí falando de uma vida que vai ter uma outra qualidade, né? Com relação às dores, óbvio que a gente quer ter uma vida consciente, um melhor entendimento. Quando a gente estiver falando de saúde, estiver falando de respiração, nós estamos falando realmente de algo especial. Eu vou mostrar mais um casinho de alteração de coluna aqui para vocês, tá? Por favor, aqui, vamos lá. Então, geralmente o cirurgião dentista gosta de ver isso aqui, né? Gosta de ver dente, né? Então, ele olha aqui, né? Que os dentes não estão numa posição correta, tem uma inclinação dentária, né? A gente chama de overjet, né? Quando o dentinho da frente, de cima está para frente ou o dentinho de baixo está para trás, né? Mas essas alterações, e principalmente no formato do arco das pessoas, levam a essa alteração que nós acabamos de falar. Então, você vê a criança, está o quê? Está com a sua cervical inclinada, está com os ombrinhos para frente, né? Desalinhamento da coluna, olha os pezinhos abertos, né? Os pezinhos estão abertos, 10 para as 2, para quê? Para conseguir se equilibrar de forma melhor. Porque toda a cadeia da sua coluna está desalinhada por causa de um desalinhamento ali onde que a gente chama do osso hioide. Correto? Acho que eu perdi a doutora. A doutora está aí? Tá. Achei que eu tinha perdido. Então, as alterações bucais, dentárias, estão ocorrendo por um desalinhamento da língua. A língua não está na posição correta, que é o céu da boca, né? E causa um desalinhamento de todo o corpo. Então, nós vemos que depois do tratamento miofuncional, onde nós corrigimos a posição dos dentes, né? Colocamos a língua no seu devido lugar, que é no palato, corrigimos a respiração, olha a diferença da postura do paciente. Os ombros já estão no lugar, a coluna cervical já está melhor, os pés estão vendo que ele já não está mais 10 para as 2 ali, né? Então, e onde a gente observa isso? O arco está formando forma de arco, né? A língua já está na sua posição correta. Nós normalizamos o quê? A respiração do paciente e a deglutição do paciente, né? Olha como é que a gente tem a radiografia quando começou o caso e quando a gente conclui o caso. Vou passar mais um aqui. E olha lá.
a diferença que nós temos de selamento labial. Olha os ombros na figura de baixo, que é quando ela começou o tratamento, né? E aqui a postura de quando ela começou e quando ela terminou. Doutora, eu vou pedir para você falar um pouquinho, que eu estou com um probleminha com o meu alarme aqui. Não, tranquilo. E a questão postural, pode acontecer algumas vezes no momento que você já começa a colocar o aparelho na boca e ele reposiciona a parte muscular, automaticamente ele leva a língua da criança para o lugar. Em alguns minutos, pode acontecer, em alguns casos, que haja uma retificação da postura visível inicialmente. É claro que precisa de um processo, né? É um processo. Mas quando as coisas vão indo para o lugar, né, a língua fica no lugar correto, o aparelho vai auxiliando tudo isso, vem como consequência a postura. E é muito interessante, André, porque às vezes a família fica bem aflita. Vê um adolescente, por exemplo, como eu recebi hoje no consultório, aos 13 anos, e a mãe fala, menina, corrija essa postura, menina, corrija essa postura. E aquela aflição da mãe está correta, mas muitas vezes ela está precisando de uma ajuda, até mesmo a adolescente, para que ela possa se colocar. Eu falei assim, olha, vamos corrigir a sua língua, fique tranquila, nós vamos chegar lá. E aí a gente vai dando aquela consciência corporal também, mas trabalhando a questão respiratória e a fortalecimento da língua, que é muito importante. Então, é uma luz para as famílias também quando chega numa fase tão importante que às vezes é o desenvolvimento, aquela fase do estirão, e que a criança ainda é um respirador bucal, que reforça toda aquela problemática da parte postural, né? Então, a gente vê na criança, mas às vezes se estende para uma vida toda esses problemas, e a pessoa vai gerenciando os efeitos desses problemas. Dores que começam a surgir, tensão, baixa qualidade de vida e sucessivas buscas, né? E nem sempre ela conecta que tem a ver com essa coisa tão importante de colocar a língua no céu da boca, fazer essa língua ter uma tonicidade, né? Tem uma língua que é mais hipotônica, ela começa a ganhar também tonicidade, ficar hipertônica e bem posicionada. E isso vai refletir em uma postura mais adequada e menos dor para a pessoa, né? Em termos de qualidade. Vamos lá, doutor, continue. Eu vou mostrar mais um casinho de uma criança que tinha dores todos os dias, né? Tinha dores nas costas, dores nos ombros, dores na cabeça, né? E daí o que acontece? Vai no médico, o médico fala, isso aí pode ser problema de vista, vai no ortopedista, né? E até que ela chegou no consultório aqui. Então, olha, a mesma coisa. O que acontece com o respirador bucal? Olha o eixo de crescimento dessa pessoa, né? A gente não precisa ser um especialista ou um cirurgião dentista para ver que o queixinho está crescendo para baixo, né? Alteração na coluna cervical, fechamento das vias aéreas. Olha o tamanho dessa adenoide aqui, ó. A criança com uma adenoide gigantesca aqui, né? Problemas de adenoide. E dores todos os dias, né? Essa criança, ela ia para a escola e a mãe todo dia tinha que buscar e dar um analgésico para a criança, né? E aqui, ó, com 9 meses de tratamento, nós já corrigimos praticamente o crescimento, o eixo de crescimento da sua mandíbula. Estamos ainda colocando a coluna cervical no lugar, mas a gente já consegue observar espaçamentos da coluna que não tinha naquela primeira radiografia. E essa criança hoje não tem mais nenhum tipo de dor. Ela tinha bruxismo, ela tinha dores de cabeça com frequência, enxaqueca e outras. E fala assim, mas você é médico, você é ortopedista, você é otorrino? Não, eu sou cirurgião dentista, que eu faço um diagnóstico das funções da boca e do nariz, onde é a nossa área de atuação, e eu coloco tudo isso para funcionar. E quando isso funciona, a gente sempre fala assim, o pessoal fala, a função faz a forma, só que ninguém leva isso a sério, né? Nós não queremos colocar a função no seu lugar, no seu correto desenvolvimento da função, né? Nós, o que acontece? A gente vê um dente torto, né? Eu falo os cirurgiões dentistas de modo geral, vê um dente torto e coloca um aparelho para fazer uma forma correta
um sistema que está funcionando de forma incorreta, né? E isso, para mim, hoje, já não tem mais lógica, né? Eu não estou questionando a ortodontia convencional, eu sou ortodontista e faço ortodontia convencional, porém, o mais importante é nós colocarmos todas essas estruturas para funcionar, que aí nós vamos ter com mais facilidade a forma correta, não só do arco, mas da nossa coluna, da nossa postura, do funcionamento do nosso intestino, do funcionamento do nosso corpo, da oxigenação das nossas células. E aí a gente vai prevenir uma série de patologias que a gente pode ter durante toda a nossa vida. O que eu vejo muito são colegas que têm problemas de rinite, sinusite, dores na coluna, isso vem com o pacote, que usam, por exemplo, descongestionante nasal há 30 anos, há 40 anos, vivem com Sorine ou alguma coisinha dentro da sua carteira, da sua bolsa, onde você estiver, e são pacientes que têm, além do problema de rinite e sinusite, frequentes dores de coluna. Então, o que é isso? É a medicina da doença, né? Que é o quê? Dá remédio, dá remédio, dá remédio, dá remédio. Eu costumo dar um exemplo fácil de entender. Por exemplo, a pessoa que pisa torto, né? Ela tem uma pedrinha no sapato, então ela pisa torto. E aí ela pisa torto, porque se ela pisar certo, a pedra vai doer o sapato dela. Então ela pisa torto e não tem a dor. Só que pisando torto por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela vai começar a ter dor no joelho. Então ela vai no ortopedista, o ortopedista examina o joelho dela, faz um raio-x do joelho dela, faz uma tomografia do joelho dela e fala assim, precisamos operar, porque você tem um problema que precisa fazer uma cirurgia. E aí faz a cirurgia do joelho e a pessoa fica boa, para de ter dor no joelho. Mas passa-se mais 4 anos, 5 anos, e a pedrinha do sapato está lá ainda. Daí ela começa a ter o quê? Dor no tornozelo. Aí ela vai naquele mesmo médico que ela gostou, que fez uma boa cirurgia nela, o médico examina o tornozelo dela, faz um raio-x do tornozelo dela, faz um ultrassom do tornozelo dela e fala assim, precisamos operar. Ela vai para a segunda cirurgia. Então ela opera a cirurgia, faz a cirurgia do joelho e do tornozelo e fica bom. E passa mais 5, 10 anos, essa pessoa começa a sentir dor na bacia. E ela vai ao mesmo médico. Então ela está se preparando para a sua terceira cirurgia, onde o problema era a pedra no sapato. E ninguém falou para ela que o problema dela era a pedra no sapato. Mas ela tomou remédio muito tempo, ela fez 2 cirurgias, está indo para a terceira cirurgia, e ninguém falou que o problema dela era a pedra no sapato. Então, qual que é o problema da mordida cruzada? Qual que é o problema da alteração da cervical? Qual que é o problema das dores lombares? Qual que é o problema? Você precisa fazer o diagnóstico da causa, da pedra do sapato. Senão esse paciente vai ser um paciente que vai usar Sorine a vida inteira, que vai ter dor lombar a vida inteira, vai ter problemas de intestino, mais para frente vai ter ansiedade, depressão, pode desenvolver uma série de patologias, onde o cirurgião dentista, médico orofacial, ortodontia miofuncional, tem a capacidade de fazer esse diagnóstico e mudar a vida do paciente. Sim. E assim, vamos dizer assim, é uma odontologia que está em mais de 130 países, que, né, se difunde cada vez mais a partir do momento que o foco está na saúde. Então, nós estamos trabalhando com o que tem de mais precioso, que é devolver para a pessoa a capacidade da fisiologia do corpo dela funcionar na melhor performance, né? Então, você trabalhar com oxigênio entrando pelo nariz, mastigando corretamente, engolindo da maneira correta, impactando na vida como um todo. E tem um trabalho sério por trás de tudo isso. Nós estamos, o que muito me chamou a atenção foi um post que o Dr. André publicou recentemente na página dele, por isso nós escolhemos esse tema, mostrando o peso da cabeça, na inclinação dessa cabeça, que vem acontecendo muitas vezes por uma dificuldade que nós temos de levar o nosso olhar um pouco mais para cima e nós estamos nos posicionando cada dia que passa, pessoas mais jovens estão se utilizando de mídias que leva ela a inclinar a cabeça cada vez mais. E esse post me chamou muito a atenção, e aí eu acredito que deve também chamar a sua atenção
de observar o peso que a cabeça assume, dependendo da postura. Isso, perfeito. Então aqui, né, eu vou mostrar essa imagem novamente. O peso real da nossa cabeça em relação ao eixo corporal, né? Então, dependendo do seu eixo corporal, né, da sua inclinação, da sua coluna cervical, qual o peso da sua cabeça, que a sua cabeça exerce no seu corpo, né? Então, nós sabemos que pressão, né, é peso sobre área. Então, uma pessoa, a nossa cabeça tem um peso normal, né? Quando a gente tem uma boa postura, um bom alinhamento da nossa coluna vertebral, de 5,54 quilos, 5,5 quilos aproximadamente, né? Quando nós começamos a ter aquele problema da nossa cervical, a torácica, né? E vai aqui assim por diante, né? Quando nós assumimos uma postura semelhante a essa, a nossa cabeça sai de 5,5 quilos para 14,5 quilos. Ela quase triplica o nosso peso. E quando os problemas são maiores, como nessa imagem que nós vemos aqui, ó, o peso da nossa coluna, que a nossa cabeça exerce na nossa coluna vertebral, é de 19 quilos. Então você imagina, isso daqui, esses pesos fazendo a compressão dessas regiões altamente inervadas, altamente vascularizadas. Isso daqui também vai comprimir essa cadeia nervosa e vascular, diminuindo o quê? A oxigenação do cérebro, né? Nós precisamos de sangue, de oxigênio no cérebro. Começam as cefaleias, as dores de cabeça com frequência, né? Alterações, tem pessoas que vão ter o quê? Formigamento no braço, dor na terceira, quarta vértebra lombar, dificuldade de movimentação, dificuldade de fazer uma atividade física. Por quê? A diferença é muito grande. Nós saímos de 5,5 quilos para quase 20 quilos do peso da nossa cabeça. Imagina esse trauma na nossa coluna vertebral. Esse trauma na nossa coluna vertebral. E os malefícios são incontáveis. São incontáveis. Né? Então, a importância, né, do diagnóstico correto. Né? Se você vai... Eu já vi muitos amigos meus de infância usarem aqueles coletes. Né? Você já viu aqueles coletes, aquelas talas para ir? Eu tinha colegas que iam na escola com aquelas talas, né, para endireitar a coluna. Isso, a gente já não pode mais concordar com isso. Isso é a medicina da doença, né? Isso tem uma causa. E é mais fácil, mais prudente e mais inteligente tirar a pedra do sapato do que operar o joelho. Né, doutora? Sim. Vamos dizer assim, hoje a gente não pode mais falar que uma postura é igual ao segundo, né? A segunda imagem só compete às pessoas mais idosas. Hoje os nossos jovens já estão, né? As pessoas jovens estão sem ter esse eixo de postural retificado. E eu creio também que a gente diz, né, que a gente precisa mudar até o eixo de visão. As pessoas costumam, quando estão nessa situação, ter um eixo de visão daqui para baixo. E eu gosto, quando eu estou fazendo algumas orientações no consultório, falar que se a gente muda, né, essa visão bipupilar e coloca ela realmente no horizonte, mexe com esse eixo de visão. Claro que tem que ter a língua bem posicionada, que eu acho que foi bem pontual toda a fala do Dr. André. Mas assim, às vezes a gente não tem um eixo de visão. Eu brinco assim, dá para pegar uma linhazinha imaginária e fazer isso. A hora que você faz isso, já muda em partes. Você tem que ter, claro, a consciência das outras questões correlacionadas, que é a base. Mas essa consciência dessa visão que você começa a ampliar e trabalhar essa consciência, ajuda a melhorar essa postura de maneira indireta, mas a base tem que começar na língua. Não tira a razão, assim, a gente tem que começar fortalecendo todo esse processo, né, primeiro, mas também ajuda. Perfeito. Doutora, nosso intuito é
um bate-papo descontraído, Sim. as informações e acho que cumprimos Uma coisa complementa a outra, né? cumprimos com o nosso objetivo. Não queremos ficar muito maçante, né, para que essa live fique disponível, né, para os nossos seguidores, colegas, alegres e pacientes. Né? Então, quero agradecer que você aceitou o convite, foi a primeira que aceitou o convite, então, bastante estreia na série de lives. Quero agradecer muito os conhecimentos do professor Antônio, que é o nosso grande mestre, que abriu principalmente os meus olhos, acho que de muita gente, para essa nova odontologia, a odontologia que nós chamamos do século XXI, e agradecer a Marta também pelo apoio da Editora Conceito, que está coordenando esse grupo, que realmente são extraordinários. Acho que o nome veio perfeitamente encaixar no que a gente está propondo. Então, doutora Karen, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. No futuro próximo, estarmos juntos novamente. Sim, agradeço essa oportunidade, né, de ter esse conhecimento que você compartilhou conosco, que muito engrandece a odontologia e cada vez mais precisamos nos unir para difundir essa odontologia do século XXI, que está pautada na odontologia do dono do dente. Saiu, o foco não é mais o dente, mas é o dono do dente, e esse olhar muda muito. A gente começa a trazer uma odontologia humana, né, uma odontologia integrada, e não tem como. Nós, deste grupo, somos apaixonados em poder enxergar o paciente sobre outro prisma e devolver, né, a saúde que ele mesmo tem a partir das habilidades que ele vai adquirindo e da saúde bucal que ele adquire também. Muito obrigada, né, minha gratidão pela oportunidade. Eu quero deixar um convite também a todos os cirurgiões dentistas que estão vendo essa live, que já conhecem ou que ainda não conhecem a odontologia miofuncional, que no dia 10, 11 e 12 de setembro nós vamos estar tendo um curso básico e avançado aqui na cidade de Mourão, em Paraná, onde nós vamos contar com a presença do professor Antônio Tavares Bueno Júnior, que vai falar sobre toda essa fisiologia maravilhosa, sobre o diagnóstico em saúde, né? Eu também vou dar uma parte do curso, e a doutora Cibele Pool, que vai falar sobre os hormônios esteroides na odontologia, que também ajuda muito no nosso tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. Então, quem quiser saber mais informações, pode me chamar pelo direct aqui, ou clicar no meu Instagram, os profissionais que querem ingressar nesse mundo fantástico da odontologia miofuncional. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Karen. Obrigada. Esperamos estar juntos em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.